Antes da gente adentrar efetivamente ao assunto, tem um aspecto que até o pai Damião me pediu que eu não deixasse de falar, justamente sobre a pesquisa que estamos fazendo sobre os florais da fitoconsciência, né? Aqui, rapidamente, a gente introduz um pouco de ciência e espiritualidade, porque pesquisa é ciência. E a fitoconsciência nada mais é do que uma perfeita conexão de ciência e espiritualidade. A percepção tradicional é de que ciência e religião são duas coisas completamente diferentes. Existe essa concepção, essa percepção de que a ciência tenta entender como funciona o mundo. E a religião fala sobre o espírito do homem, de questões existenciais, morais e de valor. Mas o próprio Einstein dizia que o questionamento científico é o engajamento com o mistério, mistério com M maiúsculo. O que é que ele queria dizer com isso? Qual é a concepção e a compreensão que ele queria dizer com isso? Fica no ar, mas quer queira, quer não, muitas vezes a ciência não, como diz a história, não dá o braço a torcer, mas sempre deixa o mistério no ar. Muito bem. Quem somos, para onde vamos, isso mostra que não é possível olhar o ser humano apenas através de uma lente científica, mas de forma plural, como ele o é. Como ser que filosofa, faz arte e tem algum tipo de fé, né? A coexistência entre ciência e espiritualidade só é possível se não existe radicalismo. Quando eu digo sempre que eu falo sobre fitoconsciência, eu sempre peço que as pessoas, como diz no popular, esvaziem o copo, se predisponha a captar, a compreender e a aprender algo novo, porque quando a gente vai com conceitos pré-estabelecidos, fica muito mais difícil. Mas o radicalismo, de forma alguma, ajuda nisso. Se você assume a postura radical, você automaticamente fecha as portas para o resto. Nem ao extremo da religiosidade, nem ao extremo do cientificismo, mas uma perfeita conexão entre os dois. Muito bem. O criador do Facebook, um cidadão chamado Mark Zuckerberg, disse certa vez que gostaria muito de descobrir o algoritmo, né, por trás da interação social das pessoas. Mas isso seria profundamente trágico. Achar o algoritmo com o funcionamento humano acabaria com o mistério. Tem algo que é interessante nesse processo do mistério. Talvez mais interessante da vida é o que a gente não sabe sobre ela e não o que sabemos, né? A dúvida, o inconformismo são fundamentais para a nossa existência, para serem provocadores de buscarmos sempre algo mais, ok? E com essa, digamos assim, introdução, eu quis trazer para falar dessa pesquisa, porque a fitoconsciência, nessa linha de conectar ciência e espiritualidade, trouxemos aí o que podemos verificar e validar dentro desse grande projeto, né? E o objetivo, justamente, é verificar os efeitos provocados pelo uso dos florais de Gaia em grupos de voluntários que, assim, se dispuseram para tanto. A metodologia foi definir um perfil de participantes. Nós trabalhamos com um grupo de 20 pessoas, já concluímos esses 20 primeiros, e estamos em fase de conclusão de outros 20. Qual o perfil dessas pessoas? O primeiro grupo eram frequentadores do Águas de Aruanda, voluntários e pessoas bem conectadas com Águas do Aruanda. Já o segundo grupo, nós buscamos trazer pessoas totalmente desconectadas do Águas, ou que tivesse alguma, digamos assim, alguma afeição pela questão da espiritualidade, mas que não necessariamente estivesse no dia a dia do Águas de Aruanda. Como é que essas pessoas se comportam? Ao atribuir, ao aplicar um floral numa pessoa que tivesse essa conexão e outra que não tivesse, pessoas inclusive céticas que buscamos e que se predispuseram a fazer a experiência, a pesquisa, né? Estamos concluindo esses outros 20. Tá? São grupos de 20 voluntários, escolha aleatória do floral, tá? Somente eu sabia depois quem estava usando o quê. No primeiro momento eu numerava 20 florais e as pessoas escolhiam pelo número, eu quero 3, eu quero 5, eu quero 10, aleatoriamente. Depois eu sabia quem era o 5, o 3, o 10, eu
comigo sabia quem estava tomando o quê, inclusive com placebos no meio, óbvio, né? Para nós fazermos o contraponto. Esse é o floral utilizado por 48 dias, que quem já teve a oportunidade de ler o livro vê que é o tempo atribuído para o uso de cada floral, né? 21 gotas diariamente. Havia uma sistematização de registros diários por parte dessas pessoas, e esses registros eu sistematizei ao longo do tempo, dividido em cada etapa desses 48 dias, e, por fim, uma realização de uma entrevista. E só ao final dessa entrevista é que essas pessoas tinham conhecimento do floral que estava recebendo. A ideia era não sugestionar absolutamente nada, né? É que fosse o mais tranquilo possível e as pessoas, ao final, tivessem a conexão e entender o floral que estava usando. Muito bem. Aqui foi só uma ideia, quando nós pegávamos, a pessoa fazia inscrição, nós selecionamos gênero, a faixa etária, grupo sanguíneo, a dieta da pessoa. Isso, de alguma forma, a gente vai conectar para ver em que medida isso influencia cada uma dessas pessoas, tá? E a gente já fez esse levantamento. E com isso, eu só queria partilhar com vocês dessa etapa, digamos assim, do projeto Fitoconsciência, né? Com essas outras 20 pessoas, a gente vai, como eu disse, já vai poder fazer contrapontos de pessoas que usaram, digamos, eu usei o floral do maracujá do primeiro grupo, o outro do segundo grupo, em que medida, qual foi o comportamento dessas pessoas? Em que medida isso se repetiu de alguma forma, né? E aí a gente tem um caminho longo pela frente, e com certeza o resultado dessas pesquisas, talvez tenhamos um outro grupo, ele vai ser alvo de um compilado, de um outro livro, trazendo o real cumprimento desse propósito aí do que os florais, do que são os florais de Gaia, ok? E aí a gente agora adentra ao assunto efetivamente de consciência e ciência. Rimam, né? Enfim. A primeira coisa que a gente traz aqui para vocês, ok? É fazer um contraponto entre o paradigma newtoniano e a física quântica. A física quântica é muito trazida por essa questão da espiritualidade, né? E esse contraponto, na medida em que você tem pessoas extremamente materialistas, ainda arraigadas a esse paradigma newtoniano, e essa outra leva de cientistas que já traz uma visão diferenciada, onde percebe a consciência no âmbito da ciência através da física quântica, né? E aqui a gente traz um resumo do paradigma newtoniano. É conhecido como materialismo científico, tudo existe como fenômeno da matéria, propõe uma visão de mundo em que você é uma máquina pré-determinada, tudo já está pré-estabelecido, afinal, eu como materialista, eu preciso ter o controle de toda a situação. Em última análise, o acaso e a necessidade de sobrevivência determinam o seu comportamento. E, por fim, é o universo newtoniano, de uma forma resumida, ótimo, não há a menor necessidade de Deus. Isso são para aquelas pessoas que precisam acreditar em alguma coisa, mas quem reza a cartilha, né, do materialismo, Deus é totalmente desnecessário. Já a física quântica, a consciência é a base de toda a existência, não a matéria. Não na forma de consciência ego, não essa, mas como uma consciência superior na qual somos todos um. Nessa consciência maior, né? nessa força maior que nos rege, da qual somos herdeiros. Objetos quânticos são ondas de possibilidades e, como tal, possuem característica de ter mais uma faceta ao mesmo tempo. São as inúmeras possibilidades e que, na medida em que você escolhe, você concretiza aquilo. É necessário uma escolha para converter a possibilidade em experiência concreta. E é a consciência quem escolhe. É a sua capacidade, essa forma que você tem de escolher é através justamente da consciência. Então, a gente faz um simples e rápido contraponto entre esse paradigma newtoniano, bem materialista, e a física quântica através da consciência. Aqui a gente trouxe umas imagens Gestalt, né? Eu acho que alguns de vocês já viram. São percepções, escolhas. Na medida em que
olha aquela primeira figura, eu posso ver duas faces, ou outro pode ver um jarro. Inúmeras possibilidades. E a minha consciência vai escolher exatamente o que é que eu enxergo. Tá? 2 leões ou uma árvore? O que é que eu enxergo melhor? Eu vejo uma pessoa tocando um saxofone ou eu vejo o rosto de uma mulher? Percebem? Percebem? Aqui eu vejo uma mulher ou eu vejo uma idosa, uma senhora, uma velha? Percepções, escolhas. Consegue enxergar? E a nossa consciência, ao olhar uma figura dela, vai captar a primeira imagem. Possibilidades, onde eu escolho e dou concretude à minha escolha, à imagem que eu assim o vi. Ok? Tranquilo? Estão tentando decifrar? Ele é instigante, né? Para a gente tentar ver qual é a primeira percepção. E quando eu digo que tem as duas imagens, talvez uma fique mais difícil do que a outra, porque a gente consegue ver uma, mas não consegue ver a outra. Isso. Ok, gente? Podemos avançar, senão a gente vai. Bom, os fatos no tempo, só para vocês terem, eu tenho uma necessidade muito de contextualização. Né? Então, o surgimento da física quântica, através de Max Planck, ela surgiu em 1920. Né? Antes de 1950, que é o deadline aí da Segunda Grande Guerra, o materialismo científico era adstrito apenas a 2 disciplinas, a física e a química. Após a Segunda Grande Guerra, você tem um distanciamento da visão europeia, mais filosófica, né? E uma aproximação mais da visão norte-americana, que é mais pragmática, né? E ela passa a dominar também a biologia, a área da saúde, a área da psicologia, com a neurociência cognitiva. Então, é como se esse materialismo se apropriasse efetivamente de outras tantas disciplinas, né? A partir de 1980, houve uma corrente, houve um trabalho, um movimento muito maior, digamos assim, de sedimentação da física quântica, que as pessoas passassem a perceber, porque havia uma relutância muito grande, e ainda há de alguns grupos de cientistas sobre isso, tá? Que é nada mais do que a ciência dentro da consciência, ok? Só para a gente se situar no tempo, na linha do tempo. Né? Muito bem. E aí vem o abismo e a ponte. De um lado a ciência, de outro lado a espiritualidade. E quando falamos de ciência, a física quântica vem com sua visão de mundo quântica e permite que integremos melhor o materialismo científico, né, a importância do mundo, com o melhor da espiritualidade e a importância da totalidade. A gente vê que ela não é excludente, ela é inclusiva, porque o fato de estar falando de uma coisa ou de outra, o importante é essa conexão. Ciência e espiritualidade precisam uma da outra. Ok? Vamos lá. E aí a gente traz um pouco da teoria quântica e a teoria do universo. Falar em teoria quântica, às vezes as pessoas, a gente repete muito, né? Falar em quântico é falar do microcosmos, do que é pequeno, do que é minúsculo. Falar em teoria do universo é falar do macrocosmo, do que é grande, do que é imenso, né? E muitas vezes algum grupo de cientistas estão muito mais ligados e muito mais voltados a trabalhar o macrocosmos, os buracos negros e assim o valha, e estão esquecendo um pouco de situações, de situações como mudanças climáticas, terrorismo e violência, colapsos econômicos, desemprego, políticos monopolizando poder, pessoas presas a trabalho sem sentido, manipulação da indústria farmacêutica, educação que não prioriza valores, são coisas que estão permeando o nosso dia a dia, né? E a gente diz o seguinte, que a solução para todos esses problemas é na postura mental do planeta, em nossa consciência coletiva, afastando-nos do atual paradigma científico e adotando um paradigma que inclua a consciência, que tenha a capacidade de integrar o poder da consciência na nossa vida cotidiana. Não são os buracos negros que vão resolver essa situação, é muito mais, talvez coisas muito mais simples, mas que estão permeando o nosso dia a dia
e que exige efetivamente uma mudança, uma expansão da consciência, como queiram dizer, para que mude essa realidade e que todas essas questões sejam abstraídas no nosso mundo que tentamos entrar de regeneração. Ok? E a gente não podia deixar de dizer que a fitoconsciência, na medida em que é um trabalho de reprogramação da consciência, ela nos é trazida como uma ferramenta para nos ajudar e nos apoiar nesse processo, tá? Contribuir para isso. Muito bem. E a gente ainda fala de cura quântica. Dado que somos mais que um corpo físico, as doenças do nosso corpo sutil também podem ser responsáveis por doenças físicas, especialmente doenças crônicas, né? Com isso, a cura pode se dar não só mediante tratamento dos sintomas físicos, óbvio, mas também a cura da doença de origem sutil. Diz que a nossa doença começa na alma. Nossa doença não começa no corpo. Nosso corpo, quando ela já aparece, já é a ponta do iceberg, digamos assim. Mas a doença começa na nossa alma. E para minimizar, né, o julgo exercido pelo materialismo científico sobre a medicina, é necessário introduzir a consciência também na biologia, para que a coisa não seja tão cartesiana, e entender, sem perder de vista e jamais sem perder a importância, né, da alopatia em todos os sentidos, mas uma percepção do homem na sua inteireza, não meramente no corpo físico, mas o homem é muito mais do que isso, né? Nós somos espíritos que estamos num corpo, e não um corpo que temos um espírito, né? Então, nessa medida, é importante uma percepção muito mais ampla, muito mais profunda, tá? E por isso que é importante introduzir a consciência na biologia, ok? E não podia deixar de ser os florais de Gaia que aqui aparecem, dando um sinal, na medida em que eles são a concretude da fitoconsciência. A gente fala em fitoconsciência, mas como é que eu acesso isso? Através de quê? Como é que eu alcanço isso? Através dos florais de Gaia, é o meio, é o veículo através dele que nós podemos acessar a fitoconsciência. Muito bem. Consciência e percepção consciente. Interessante esse dueto aqui. Mesma coisa? Posso afirmar, são sinônimos? Consciência e percepção consciente. Aqui eu fiz algumas afirmativas, tá? O outro é, consciência é o oposto do estado de coma. Ou, é para vocês refletirem, tá? O outro é, a consciência é um epifenômeno do cérebro. O cérebro é que gera a consciência. Isso que está dito aqui. O outro é, a consciência nunca vai embora. E, por fim, o inconsciente é aquilo para a qual há consciência, mas não percepção consciente. Aqui tem afirmativas que podem ser todas verdadeiras, todas falsas, umas verdadeiras, outras falsas. Vamos lá? Consciência e percepção consciente são sinônimos? A gente pode partir da seguinte premissa: consciência é o eterno, ela nunca morre. Partindo dessa premissa, eu posso ter a consciência e momentaneamente não ter uma percepção consciente. A percepção consciente é eu estar vendo aqui vocês e tendo a minha percepção de pessoa, objeto, essa casa, essa estrutura. Eu estou com a percepção consciente. Mas o fato de eu estar num estado de coma não quer dizer que eu não tenho consciência. Tenho consciência, sim. Apenas ela está momentaneamente sem uma percepção consciente. Mas a minha consciência não vai embora. A minha consciência é o meu espírito, é o eterno. Da mesma forma como eu disse que a consciência é um epifenômeno do cérebro, não. Consciência não é um epifenômeno do cérebro. A mente, sim. Consciência, não. A consciência se utiliza do cérebro para se manifestar. Diferente. E se não tiver o cérebro? Quando a pessoa morre, não tem mais o cérebro, houve um dano no cérebro. Apenas ela não utiliza aquele veículo para se manifestar. Mas ela continua. Nós somos espíritos. A consciência é o espírito. Me entendem? A consciência nunca vai embora. É exatamente isso.
verdadeiro, ela nunca vai embora. E o inconsciente é aquilo para o qual a consciência, mas não percepção consciente. Eu tenho uma parte de mim que é consciente e tem uma parte de mim que é o meu inconsciente. É tudo consciência, tudo estado de consciência. Apenas o inconsciente não está com a percepção consciente daquilo que eu poderia utilizar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, do uso da nossa consciência, até onde a gente vai, a restrição que a gente tem de uso dela e o que está dentro do inconsciente. Ok? Tranquilo para vocês? Então, são sinônimos. Falso. O estado de consciência é o oposto do estado de coma. Falso. São coisas diferentes. O estado de coma, consciência permite estar ali presente, ainda que no estado de coma. A consciência é um epifenômeno do cérebro. Falso. Não é. A consciência nunca vai embora. Ok? Pura verdade. E o inconsciente é aquilo para o qual não há consciência, mas não percepção consciente. Verdadeiro também. Tranquilo para vocês? Vamos lá. Aí eu trouxe mais uma passagem do livro da Fitoconsciência que diz: há de se considerar que a consciência é o eterno, nunca nasceu e não morre. É impossível perdermos a consciência, porque ela é, em essência, quem nós somos. Só podemos perder aquilo que temos e não algo que somos. A gente não perde o que a gente é, a gente perde o que a gente tem. E consciência é o que somos. Ok? Vamos lá. Então, tudo isso, escolhas, percepção consciente, inconsciente, todos eles são estados de consciência. Consciência está presente. Apenas você apresenta estados de consciência. Ok? Vamos lá. E vamos falar um pouquinho sobre consciência e mente, né? Mente, como a gente já tinha falado rapidamente, está associada ao processo eletroquímico do cérebro, sim. Mas a consciência apenas utiliza o cérebro para a sua expressão. Mas ela não é dependente dele, né? Ela continua existindo ainda que ele não exista. Ok? Por isso a diferença mente e consciência. E aí tem uma brincadeira bastante interessante que eu gosto muito, e que a gente traz da seguinte forma. Pensemos aqui, essa moça simpática dirigindo esse carro. Esse carro aqui é a mente. A moça é a consciência. E o que é que acontece quando o veículo não atende essa motorista aqui? Vai dar errado de alguma forma. Quando a mente não está conectado, alinhado com a consciência. De alguma forma vai dar um erro aí. Ou ela vai bater o carro, alguma coisa vai acontecer. Justamente a desconexão do propósito. Quanto mais a pessoa conseguir afinar essa condição, mais está garantido o cumprimento do seu propósito divino e de vida. Esse aqui, o carro, é o seu propósito de vida, é a sua mente. O motorista, a consciência, é o seu propósito divino. E quando você consegue alinhar essas duas coisas e fazer fluir essas duas coisas bem conectadas, fica tudo mais fácil. E aí você diz exatamente o que é que eu estou fazendo aqui nesse plano. É quando você consegue alinhar essas duas coisas. Ok? Tranquilo para vocês? Vamos mais um pouquinho. Propósito divino e propósito de vida. Vou falar um pouco sobre isso. Quando a gente fica aprisionado às rotinas do cotidiano, muita coisa para fazer, não tem tempo para nada. Quando você tem limitações por necessidades de trabalhar e cuidar da família, faz parte, afinal estamos no planeta Terra. Dispor da prosperidade, mas não necessariamente de uma vida plena de sentido. Quantas pessoas têm tudo e se questionam e ficam vazio ainda existente? O que é que falta? O que é que está me faltando nisso aí? E foco no que a prosperidade promete. É aquela busca incessante do que é próspero, sempre de ordem material, em detrimento de outras coisas. Aqui não se fala em voto de pobreza, não. Mas é a questão de você saber conciliar e conseguir alinhar as duas coisas. É como diz a história, o equilíbrio é sempre bem-vindo, né?
E nada substitui a descoberta do verdadeiro propósito, que consubstancia no significado genuíno ou primário da vida. Ele diz respeito não ao que fazemos, mas ao que somos, ou seja, ao nosso estado de consciência. Propósito de vida diz respeito ao que fazemos. Propósito divino diz respeito ao que somos. Quando eu, no meu propósito de vida, vou dar um exemplo, determino uma profissão de ser médico, é o meu propósito de vida. Eu vou estudar e eu vou batalhar para ser um médico. Ok. Mas em que medida eu posso fazer com que esse propósito de vida esteja alinhado ao meu propósito divino? De ir além simplesmente de atender um paciente, receber por isso e encerrou o assunto. Como eu posso expandir esse meu propósito de vida de forma a dar vida ao meu propósito divino? Como fazer isso? É quando você consegue alinhar essas duas coisas, cada um na sua função. Ou professor, ou médico, ou qualquer coisa, mas sempre conectado para que eu vim fazer aqui efetivamente, e muito mais além do que simplesmente fazer, mas ser. Ok? Vamos lá. Ignorar o propósito interior implica em dar espaço para que o ego se instale no modo como suas ações são executadas, ainda que de cunho aparentemente espiritual. É a consciência ego, né? É quando você não vislumbra dentro de você esse propósito interior e faz com que o ego assuma essa posição. E, ainda que ações de cunho, abre aspas, aparentemente espiritual, ela se perca, porque ela não é de dentro para fora, ela não é de verdade. E aí, Pai Damião gosta muito de dizer isso. Somente boas intenções não edificam o homem. É preciso muito mais. Tem um ditado popular que diz: de boa intenção o inferno está cheio. Dito popular. Então, não é só boa intenção, é preciso você fazer, é preciso você agir, é preciso que você vá além. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. As mensagens do Evangelho, através de Jesus Cristo, onde ele... E às vezes as pessoas pegam uma frase dessa, manso, eu acho que isso que não briga, se ele é menos... É muito mais profundo do que isso, da gente captar e entender que os mansos possuirão a terra. Ok? Vamos lá? Limitação do uso da consciência. Falei isso rapidamente. É interessante que a nossa capacidade de uso da consciência se limita a 5%. No universo de 100, 5% apenas é o nosso uso. E muitas vezes você pode dizer que a limitação do uso da consciência está relacionada com a água contaminada que eu bebo, a alimentação equivocada minha, talvez eu tomo muito refrigerante, isso não é bom, isso calcifica ali, aquilo, enfim. Vai buscar através dessas coisas uma justificativa para a limitação do seu uso de consciência. E quando, na realidade, isso se deve ao fato de não respeitarmos o ser divino que está dentro de cada um de nós, de não acreditar que somos porta-vozes da fonte de manifestação. Nós somos fractais. André falou isso aqui no começo. Nós somos fractais. Nós somos seres divinos. Vós sois deuses. E a gente pode muito com isso. Até porque no processo de evolução, a gente está caminhando cada vez mais para isso. Então, muito mais do que a água contaminada ou a alimentação equivocada, pense no ser divino que cada um de vocês são, para poder fazer valer e expandir a consciência e perceber o que está além. Vamos lá. A consciência no processo mediúnico. Eu não podia deixar de falar em consciência e a gente fazer essa breve abordagem do que é a consciência no processo mediúnico. Como se comporta. Primeira coisa que a gente tem que falar, um pouquinho e rapidamente, são as ondas cerebrais. Para falar em consciência no processo mediúnico, é importante a gente trazer aqui ondas cerebrais. Mas antes de eu começar a entrar, uma coisa bastante interessante, como as coisas estão correndo no tempo, eu tive a oportunidade essa semana última que passou, de participar de um evento de tecnologia.
E uma das coisas que mais me surpreendeu e chamou a atenção é a velocidade como as coisas estão acontecendo. Não obstante, o pai Damião sempre comenta que o nosso meio de comunicação é muito arcaico, muito ainda primário, né? Mas a gente está buscando avançar. Mas uma das coisas que eles falaram foi o seguinte: hoje você pega um celular, você desbloqueia por uma identificação facial, você pode usar como senha a sua voz, você pode usar a sua digital, mas existe um projeto já bastante avançado e em pouco tempo vai sair, que é, a utilização de ondas cerebrais nesse processo de identificação pessoal. Ondas cerebrais. Isso já está bem andado, né? E, enfim, não sei onde vamos chegar, mas é uma realidade já que está se tornando bem concreta, né? Então, o tempo aí está mudando muito, talvez nessa fase, né, o planeta entrou nesse processo de regeneração, talvez as coisas estejam acelerando mais. Mas vamos lá. Ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas fornecidas pela atividade elétrica das células cerebrais. É possível medir a frequência dessas ondas por meio de ciclos. A unidade que mede as ondas cerebrais são os hertz. A amplitude de cada tipo de onda se relaciona diretamente com as mudanças do estado de consciência. Cada estado de consciência, ela tem uma onda cerebral, que é medida nesses hertz. O eletroencefalograma permite o monitoramento da atividade elétrica de uma pessoa. Ok? E aí, rapidamente, a gente fala sobre essas frequências. Nós temos a frequência delta, né? A delta está muito ligada ao sono profundo, né? E justamente nessa frequência há a disponibilização do hormônio do crescimento, né? Enquanto dormimos. Nós temos as ondas teta, geradas pelo inconsciente, e é um processo anterior ao adormecimento profundo, tá? É na teta que ocorre a conexão com as nossas emoções mais profundas, nossas intuições e nosso pensamento criativo, nesse estado de consciência. Nós temos as ondas alfa, essa é responsável por um processo de relaxamento profundo, não de sono, mas de relaxamento, isso muito em processos de meditação, de oração. E as ondas beta, que indicam um estado de percepção consciente. Acredito aqui que nós estamos em onda beta, ok? Porque nós estamos ouvindo algo, estamos em percepção consciente, ok? Enfim, as ondas cerebrais variam conforme a atividade que estamos desempenhando e o estado de consciência que ela nos exige, ok? Muito bem. Durante o transe mediúnico, em que frequência de onda o médium se apresenta? Ondas teta, tá? Isso é interessante que justamente nesse transe mediúnico, quando você não está adormecido, mas o que antecede quando você adormece, é onde você tem um processo intuitivo maior, é onde você tem um processo criativo maior, é justamente na frequência teta. Similar a essa frequência é o processo mediúnico, para a gente entender. Tranquilo? Vamos lá. Agora eu pergunto, onde está a mente, ou seja, o raciocínio do médico durante esse transe mediúnico? Eu estou num estado de mediunidade, né? Incorporado, ou seja, qual for. Onde é que está a mente? Como fica isso? Porque existe, muitas vezes, vamos lá, no processo de incorporação, como é que se divide isso aí? Consciência não vai embora. Consciência está lá presente. Mas como se comporta a mente, que são as funções eletroquímicas do cérebro? Disse que ela fica dividida em 2 estágios. Um em retaguarda, baixa vigília, deixando que o campo magnético do mentor utilize as faculdades mentais do médium. Ele precisa se apropriar de algo desse médium para poder atuar, falar, enfim. Afinal de contas, ele está ali para realizar esse trabalho. E o outro, já que ela disse que está dividido, uma parte, tá? Ela fica meio que adormecida em vigília para que o mentor atue. Para a gente falar do outro, só citando aqui rapidamente dos hemisférios cerebrais, a gente tem o direito e o esquerdo, todos já devem ter ouvido falar nisso, que é a lógica
e a criatividade, né? O esquerdo está muito relacionado à questão da lógica, o direito à questão da criatividade. O lado direito e esquerdo do cérebro desempenham funções diferentes, porém complementares. Um complementa o outro. Na formação de ideias e conceitos que direcionam as escolhas de cada indivíduo. Assim, tanto para realizar atividades lógicas, quanto para realizar atividades criativas, seu cérebro está trabalhando como um todo, ok? Plena atividade, eu preciso dos dois lados. Eu preciso da lógica e eu preciso da criatividade. Muito bem. E onde estaria o outro estágio da mente? Vem me falar aqui de 2 hemisférios do cérebro, onde estaria o outro estágio da mente? No transe mediúnico, o hemisfério direito do cérebro é mais ativado. Lembre que é o da intuição, da criatividade, da emoção, por ser o hemisfério justamente mais disso, do espiritual. E é nele que se encontra o outro estágio da mente. Então, durante o processo mediúnico, a minha mente se divide, estando uma aquietada, em estado de vigília, e a outra, um processo atuando justamente no lado direito do cérebro. O mentor se utiliza do arcabouço da mente do médium. Ele precisa disso para poder atuar. Ok? Tranquilo? Falamos de mente. Mente. E a consciência? Lembrando que mente, mais uma vez, mente e consciência são coisas distintas. A minha mente, já foi dito onde ela está, mas a consciência do médium durante o transe mediúnico. Como dito, a consciência, que é a centelha divina, está em unicidade com o mentor. Não há separatividade em nenhum instante. Ela integra-se com a consciência de quem chega. Consciência não tem vigília, ela está ali muito bem, obrigada. E ela se integra com a consciência desse ser que vem trabalhar contigo. Isso durante o transe mediúnico. Tranquilo? Mente, consciência. A mente num trabalho muito mais material, muito mais ligado às funções eletroquímicas do cérebro, tem o seu comportamento, mas consciência não. Consciência, como dito lá no início, é o que somos. Ok? Muito bem. Mas aí tem uma figurinha interessante para a gente brincar um pouquinho. Eu não sei nem se existe esse verbo, mas eu gostei. Parabolizando. Vamos contar uma parábola aqui, né? Vamos fazer aqui uma brincadeira. Imagine um grão de milho, que é a consciência do médium. Ok? Uma manifestação provocada por outra consciência, um mentor, um ser, ele acopla e vira pipoca. Ele floresce, ele cresce, tá? E na desacoplagem, retrai e retorna ao seu estado de consciência inicial. Ok? O milho de pipoca, ele virou pipoca. Mas aqui a minha pipoca vai voltar ao que era antes e acabou, se não adianta você discutir, tá? Então, é bem isso, né? De uma forma mais lúdica, é o que acontece, né? Ele vem, acopla, floresce, e quando ele desacopla, o meu milho volta ao que era antes. Volta ao que era antes? Aparentemente, sim. Na forma, sim. Mas essa consciência do médium passa a guardar resquícios, fagulhas, partículas da consciência daquela que foi acoplada em você. Tem uma frase, eu esqueci agora, de um escritor indiano que eu gosto muito, ou libanês. Todo mundo que passa por nós deixa alguma coisa de nós ou leva alguma coisa. É bem isso. No processo de acoplagem, no processo do transe mediúnico, com certeza, e ainda bem, que esse ser de luz vai deixar alguma coisa conosco. Mas essa maturidade mediúnica de permanecer algo conosco depende muito também do médium. A utilização dos requisitos deixados pelo mentor ficará no crivo da maturidade mediúnica para a utilização desse arcabouço. A consciência que acopla tem um intuito provocativo, cabendo ao médium estudar e pesquisar para que haja uma progressiva maturação do milho da pipoca. De nada adianta ele passar
E você achar que a minha parte é só dar a passagem. E não preciso nada mais fazer. Fico como estou, muito bem, obrigada. Não. É necessário que você avance, é necessário que você estude. Até porque esse processo de mediunidade, ele vem como uma lição de você amadurecer e você evoluir espiritualmente. Não é simplesmente para ser um meio, um veículo, uma simples marionete que é utilizada e depois descartada. Mas depende de você. Depende de cada um que ou se vira de costas para a compreensão, para o ensinamento, ou se aprofunda em todo esse conhecimento. Ok? Mais uma vez, depende de nós. Espiritualidade é isso, né? Espiritualidade é tudo muito lindo, mas ela faz com que você levante da cadeira. E muitas vezes isso é incômodo. É muito mais fácil delegar essa função, atribuir essa função, mas quando as pessoas veem que para avançar você precisa levantar da cadeira e agir e atuar, aí às vezes desmotiva para algumas pessoas, né? Ok. Lembrando, falar de transes na seara espiritual é falar de manifestação, incorporação, intuição, canalização, tudo isso é um transe mediúnico. Mas isso aqui é em homenagem a Margarete Áquila, viu? Mas tocar o instrumento também é um transe mediúnico, né? Pois existe uma simbiose entre a pessoa, o instrumento e a partitura, criando uma só consciência. Criando uma só consciência. Na medida em que você se apropria disso, tocar o instrumento, atividades de arte também, você é uma pessoa que é capaz de fazer uma estatueta, enfim, uma obra de arte qualquer, um quadro pintado, isso é um transe mediúnico, sim. É uma afinidade muito grande, é uma sintonia muito grande, né? Enfim, estados elevados de consciência maturam o caroço da pipoca. Ok? Estados elevados de consciência maturam esse caroço. Faz com que você suba mais um degrau nessa caminhada. Ok? Mas eis o questionamento. Se a consciência é a base de toda existência, o ponto alfa da evolução, qual o propósito da evolução? Por que existe uma evolução? E a gente diz o seguinte, que a evolução é necessária para que se experimente as possibilidades manifestadas da consciência. Vocês lembram que a gente tem 5% de utilização da nossa consciência? 5%. No máximo, no máximo. Segundo Jung, o propósito da evolução é tornar inconsciente o consciente. Ele tem uma frase emblemática que eu gosto muito. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso simplesmente de destino. De destino. E não é. Ok? Se você mudar de vida hoje, torná-la radicalmente diferente amanhã, você precisa despertar para o fato de que não é uma máquina respondendo aleatoriamente aos casos fortuitos. Não é mesmo. Tá? Na verdade, você é uma consciência incorporada e dotada de um propósito. E aqui não vale, viu, gente? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cabe não. Cabe de jeito nenhum. Gosto até da música, mas simplesmente para ouvir. É preciso muito mais do que isso. Não é deixar a vida me levar. Eu sou protagonista da minha história. Eu escrevo meu livro e eu não vou deixar ninguém me levar. Quem vai me levar sou eu. Ok? Vamos lá. Falar de consciência e não falar de consciência mariana e consciência crística, não falamos de consciência. No livro da Fita Consciência tem uma passagem no primeiro capítulo, a gente abre o livro com esse capítulo falando sobre consciência, e a gente fala um pouco de consciência mariana, a grande intercessora, a mãe de todos, aquela que intercede por todos nós, está sempre ali, junto do filho. Ajude, não deixe para lá, ajude essa criatura, vamos, mãe que é. E ele, pão da unicidade, amor incondicional de ambos, e onde não há separatividade, literalmente, somos uno, através da consciência crística.
Uma forma bem resumida, mas só para registrar. Lá a gente fala um pouco mais disso, tá? E, por fim, eu não poderia deixar de fazer essa menção, que eu gosto muito, que diz o seguinte: Deus, quando decide iniciar seu trabalho de criação, é dominado de Ele. Deus, no desdobramento completo do seu ser, bem-aventurança e amor, no qual torna-se capaz de ser percebido pelas razões do coração, é chamado de voz. Mas Deus, em sua manifestação suprema, onde a plenitude do seu ser encontra sua expressão final no último e todo abrangente de seus atributos, é chamado de eu. Eu, enquanto Deus. Eu, enquanto seres, nós somos deuses. Nós somos muito mais do que o que a gente imagina. É só acreditar nisso. Então, a sua expressão divina é quando nos chamamos de eu estou na minha... Deus está na sua maior amplitude. Isso é um cabalista do século XIV chamado Moisés de León. Acho perfeito. E Jesus Cristo, simplesmente numa frase, diz: eu e o Pai somos um. Simples assim. E nós somos um, né? E agradecer a vocês a parceria.